Boa noite, meus caríssimos amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez, abrindo essa live de reflexão espiritual. Aqui quem vos fala é Humberto da Nóbrega Alves. Estamos aqui todas as quartas-feiras realizando as nossas lives espirituais. Uma boa noite para todos e para todas. O pessoal que vai entrando aí, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Daqui a pouco, no horário de 7 horas em ponto, nós começamos a nossa live. Hoje com um tema muito importante, meus amigos, minhas amigas. Como discernir os falsos profetas e os falsos cristos. Esta é a nossa temática de hoje que iremos abordar. Você que quer colocar sua opinião, pode ficar à vontade. Estamos aqui para juntos compreendermos um pouco mais da palavra do Cristo de Deus. E o tema de hoje, justamente, vamos trazer um pouco disso, falar sobre estes pontos importantes que o Espiritismo fala, que o próprio Jesus fala para todos nós. Quero lembrar a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, que temos um canal no YouTube, que é Humberto da Nóbrega Alves. Nesse canal nós temos várias lives, várias palestras proferidas por mim e convidados sobre temas diversos de ordem espiritual. Quem quiser pode ir lá dar uma olhada, compartilhar, ver as palestras, analisar um pouco nossos tempos abordados no decorrer desses 2 anos de pandemia que começamos o nosso canal. Desde que começou a pandemia, e praticamente tivemos discussões quase que diárias no início, e depois a gente organizou melhor 3 vezes por semana, e hoje estamos 1 vez por semana, dentro dos nossos compromissos que nós também temos com outras atividades espirituais e atividades pessoais. Caríssimos e caríssimas, pessoal que vai entrando aí, quero só dizer que a gente vai em 7 horas em ponto iniciar a nossa abordagem. Você pode colocar aí o seu nome, certo? Para a prece inicial. Sempre fazemos uma prece inicial. Também pode colocar o seu copinho com água, como eu estou colocando agora. Copinho com água para fluidificação espiritual. Certo? O meu já está aqui. E daqui a pouquinho nós iniciaremos a nossa live com o tema Como discernir os falsos profetas e os falsos cristos. Sempre nós damos esse espaçozinho para o pessoal ir entrando, colocando aí o seu nome, se quer algum tipo de prece, algum tipo de ajuda espiritual. Lembrando que nós também, todas as quartas-feiras, fazemos as nossas vibrações, assim que nós terminamos aqui. Aliás, assim que termina não, a gente pega os nomes das pessoas que pedem preces e a gente faz lá para mais tarde, lá para as 11 horas da noite, uma vibração. Eu faço com os guias espirituais pedindo para cada um dos irmãos que necessita de ajuda espiritual. Quem quiser também pode pedir que a gente anota o nome aqui, certo? Mas, meus irmãos, a gente vai botar uma música, que temos ainda 5 minutinhos para o pessoal ir entrando. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer aí que eu vou respondendo. E eu vou botar uma música aqui, certo? Que eu escolhi para o pessoal que está entrando aí, escuta essa música muito bacana. É uma música chamada Cativar, do grupo Arte Nascente, uma música espírita, música muito bonita. Cativar, que é o que nós precisamos. Daqui a pouquinho a gente retorna. Música do grupo Arte Nascente, Cativar. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Um desejo
mente bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Graças a Deus. Essa aí é a música Cativar que nós escutamos. Música muito bonita do grupo espírita Arte Nascente. E a gente, meus irmãos, sempre nós colocamos uma música, o pessoal que vai entrando aí para colocar os seus nomes. Já estou vendo muita gente aí, Daniel Tavares, Avani, Anaís, temos André Vinícius, Jaldes Menezes, um abraço para todos esses que estão já aí na plataforma do Facebook. Nós lembramos a cada um dos irmãos, das irmãs, que nós transmitimos pela plataforma do Facebook, mas essa palestra, essa live, ela fica gravada, certo? No YouTube. Eu faço a edição dela e deixo lá gravado no YouTube. E quero deixar assim, bem claro que é um momento de estarmos aqui refletindo sobre elementos importantes do despertar espiritual, certo? Hoje vamos falar sobre o tema como discernir os falsos profetas e os falsos cristos, ok? Caríssimos irmãos, 7 horas da noite em ponto, como sempre nós iniciamos com a prece para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda espiritual, certo? Vamos fazer a prece? Elevemos nosso pensamento ao Mestre Jesus. Dediquemos este momento à espiritualidade. Agradecidos estamos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão maior. Agradecemos aos espíritos abençoados das mais diversas falanges, médicos, enfermeiros, caboclos, pretos velhos ciganos, todos os falangistas espirituais, que neste momento nós solicitamos a presença deles em nosso lar, para fazer o trabalho de limpeza espiritual, aquela pessoa que está precisando de ajuda nesse momento. Quem tiver com dificuldades, coloca as suas dificuldades na mão do Mestre Jesus, mas lembre-se que você é a figura principal na transformação, na modificação das estruturas vibracionais e energéticas das situações difíceis da nossa vida. Você pode ter situações que parecem serem irreversíveis, mas para Deus, para Jesus, nada é impossível. E para nós também. Precisamos levar o nosso pensamento ao céu, ao alto, e acreditarmos nessa força de Deus que cai sobre todos nós, como bênçãos espirituais, como luzes espirituais. Mas precisamos acreditar sobretudo em nós mesmos, nas nossas forças, que o nosso interior possa se fortalecer, que a depressão, que a tristeza, que a angústia
possa bater carreira de perto de nós, na nossa casa, que nós possamos fazer a asepsia espiritual com a fé e com a caridade, que possamos nesta noite termos a certeza de que o Mestre Jesus adentrará em cada um dos nossos lares, mas que possa adentrar principalmente na nossa mente, sede da transformação espiritual. É através do nosso pensamento, a usina de força espiritual. Que neste momento, cada um dos irmãos, a partir da gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade, saiba que não está só. Na noite de hoje, abramos um canal de energia espiritual com os mestres ascensos, com os mestres energéticos da luz, da paz, do amor e da caridade. Graças a Deus. Que Jesus abençoe, que Jesus ilumine a cada um de nós, as nossas famílias, abençoe os nossos inimigos do passado e do presente. Que neste momento nós possamos dar por iniciado a live de reflexão espiritual desta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Paz, luz e bênçãos espirituais. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, todo o pessoal que está aí, que já pediu prece, que sintam-se agraciados na energia divina do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade maior. Como eu falei no início, a gente vai tratar sobre este tema muito importante, como discernir os falsos profetas e os falsos cristos. Mas será que tem os falsos profetas e os falsos cristos? A Bíblia fala sobre isso. O Evangelho espírita, do Espiritismo, também fala sobre isso. E esta reflexão que nós iremos fazer sobre essas recomendações importantes, que elas estão contidas, que a gente vai falar hoje, ela tem como base principal o Sermão da Montanha, que traz os cuidados com o que nós chamamos aqui de impostores da palavra de Deus, da palavra divina. Que essas palavras, elas são reforçadas no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu Evangelho espírita, que Allan Kardec codificou. Neste capítulo 21, traz esse tema, os falsos profetas e os falsos cristos. E a gente vai procurar trazer uma luz sobre o papel dos profetas. Qual seria esse papel dos profetas? Vamos falar sobre ilusões, sobre enganos, sobre os desvios no caminho da verdade, que é o caminho do Cristo de Deus. E vamos fazer o principal que a gente está propondo aqui. Vamos distinguir, vamos discernir o que é um profeta verdadeiro, o que é um profeta falso. E principalmente identificar o Cristo verdadeiro. Só existe um Cristo verdadeiro. Mas alguns pregam Cristo de forma diferenciada, um Cristo falso. Hoje a gente vai falar sobre o Cristo verdadeiro, o Cristo amor, o Cristo que prega a luz e que prega a paz. É isso que nós vamos abordar nesta noite, meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã. E todos vocês que estão aí entrando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este momento de reflexão espiritual. Certo? Vamos começar, meus amigos e minhas amigas. Eu estou vendo aqui muita gente aqui na plataforma do Facebook. Quero agradecer a cada um desses irmãos. Mas a gente vai começar sobre essas recomendações aqui que eu falei inicialmente, que estão no Sermão da Montanha. Se vocês quiserem ver identificado por Jesus, a sua fala sobre os falsos profetas e sobre os falsos cristos, Sermão da Montanha, vocês vão encontrar isso. As recomendações do Sermão da Montanha são muito importantes. A gente pode até dizer, como diz alguns conhecedores da palavra de Deus, que o Sermão da Montanha é um dos maiores compêndios espirituais. O próprio Gandhi, ele disse: se queimassem todos os livros espirituais da humanidade e sobrasse somente o Sermão da Montanha, tudo estava preservado, mostrando a importância deste sermão, dessas orientações espirituais. E é no Sermão da Montanha que vai marcar o cuidado que nós deveríamos ter com as ilusões e com a sedução dos impostores espirituais, uma vez que
Existem muitos impostores da palavra de Deus, muitos impostores da palavra do Mestre Jesus, que dizem ser cristãos, que dizem estar pregando a palavra do Mestre e não estão na verdade. São os impostores da fé. Eu não preciso aqui estar nomeando, é só você analisar e a gente vai falar sobre isso. Você vai conseguir distinguir, mesmo eu não falando nomes, vocês vão ver quem são esses impostores da fé. Jesus, ele percebeu o quanto as pessoas, elas estão cansadas, e estavam naquela época cansadas, inseguras. E muitos de nós, que nós nos sentimos fracos, que nos sentimos frágeis, procuravam alguém para se amparar. Na época de Jesus, ele observou isso. E que observou também muitos fariseus, muitos sacerdotes que se utilizavam dessa fragilidade para manipular as pessoas. E hoje em dia, existe muito disso também. Existem muitos falsos profetas manipulando a fé, utilizando-se da fragilidade, da fraqueza de algumas pessoas que se deixam manipular pelas palavras, muitas vezes, da própria Bíblia, a palavra sagrada, as palavras espíritas e assim por diante, porque os falsos profetas também não é só dentro das igrejas católicas, evangélicas, não. No espiritismo também existem os falsos profetas, e muitos. E Jesus, ao ver a multidão, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, ele diz justamente isso. Ao ver a multidão, teve compaixão dela. Porque essa multidão daquela época de Jesus estava cansada, estava abatida como ovelhas sem pastor. A mesma coisa que acontece na atualidade, não é diferente hoje. Jesus observa uma multidão, grande multidão, sedenta de luz, uma multidão cansada, uma multidão abatida, uma multidão depressiva. Jesus, naquela época, viu isso. Jesus, com certeza, está vendo hoje isso. Jesus vira o risco que corriam de se deixar liderar por falsos profetas. Ele viu justamente esse risco. E no Sermão da Montanha ele aborda isso, esses falsos profetas. Que esses profetas poderiam pôr em perigo os trabalhadores da vinha do Cristo de Deus. E a partir disso, a gente observa lá no Sermão da Montanha, que ele fala sobre isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, se reforça esses riscos desses falsos profetas que Jesus apregoava naquela época, dedicando-se no capítulo 21, um capítulo inteiro sobre esta questão dessa falsidade, desses impostores espirituais. E o texto atual denuncia riscos que corremos de nos expor a enganos e ilusões, de uma forma geral, a partir do que lemos, a partir do que ouvimos, e a partir de tudo que nos influencia no nosso dia a dia. E hoje a gente observa, infelizmente, muitas pessoas que se deixam levar pelos fake news. Não existe somente fakes profetas, fake cristos, mas existe os fake news. Informações que são repassadas principalmente online, de forma online, nos grupos de WhatsApp, que eu acredito que muitos de nós participamos, que nós vemos inúmeras situações de falsidades ideológicas e do próprio Evangelho do Cristo de Deus, coisas que são repassadas de formas até distorcidas. Este capítulo 21, que eu citei anteriormente, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos dizer que é um alerta para tomarmos cuidado com a nossa tendência, uma tendência que existe dentro de nós de nos alimentarmos de ilusões. Isso acontece muito. Observamos que nós nos vitimizamos muito. Nesse processo de vitimização espiritual, muitas vezes nós nos iludimos, procuramos acreditar em determinadas ilusões para fugirmos da realidade espiritual. E no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também identifica os falsos profetas que podem atrapalhar a nossa trajetória rumo à felicidade espiritual. Isso a gente vai trazer e vai abordar também na noite de hoje. Mas aquela pessoa que quer aprofundar um pouco mais, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre tudo isso. Existe um livro que eu quero recomendar também para os irmãos, para as irmãs, chamado As Dores da Alma.
É um livro que foi psicografado pelo Espírito de Francisco, do Espírito Santo Neto, o Espírito Hamed, que psicografou uma mensagem, que ele fala justamente sobre essas ilusões que nós costumamos acreditar no processo de fuga espiritual. E o Espírito de Hamed, ele destaca uma coisa importante, ele diz que as ilusões que nós criamos servem-nos, de certa forma, de defesa contra as nossas realidades amargas. Porque a realidade espiritual ela é dura, meus irmãos, e muitas pessoas não conseguem viver, não conseguem perceber essa realidade e quer viver no mundo de Bob, no mundo de ilusão. E muitas vezes isso é uma defesa, não é uma situação de maldade, mas é uma situação de falta de amadurecimento espiritual. E o Espírito de Hamed, ele destaca isso. E ele continua na mensagem, As Dores da Alma, que diz assim, que embora possam, por um lado, nos poupar das dores que momentaneamente nós temos, por outro lado, nos tornam prisioneiros de uma irrealidade. Nós nos tornamos, algumas vezes, prisioneiros das nossas próprias mentiras, criadas por nós mesmos, como formas de rotas de fuga espiritual. E é imprescindível, segundo o Espírito de Hamed, discernir o que é que queremos forçar que seja realidade, daquilo que é verdadeiramente realidade. É preciso a gente fugir do mundo fake que nós criamos para nós mesmos e viver um mundo mais real, um mundo que seja baseado em coisas mais concretas e não ilusórias. E o próprio Jesus diz isso, cuidado com os falsos profetas. Vocês vão encontrar em Mateus essa passagem, capítulo 24, versículo 4 e 5, também no 11 a 13, 23 a 24, em Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, 21 e 22, vocês vão encontrar essas recomendações de Jesus quando ele diz assim, ó, tende cuidado para que alguém não vos seduza. Olha a palavra que Jesus usa, sedução. Alguns profetas seduzem a gente com as enganações. Eles utilizam até formas de hipnotismo espiritual. Isso vocês podem observar, tem padres que fazem isso, pastores que fazem isso, dirigentes espirituais espíritas que fazem isso, e de vários segmentos espirituais, que seduzem as pessoas a acreditar muitas vezes em mentiras. Porque muitos, segundo Jesus, virão em meu nome. Olha só a orientação de Jesus. Muitos virão em meu nome dizendo que são cristãos, dizendo que fala a palavra de Jesus, que fala a palavra de Deus. Mas esses que dizem eu sou Cristo, já começa a querer seduzir de forma equivocada, porque Cristo só existe um. Só existe um. Porque, segundo Jesus, abundará a iniquidade, abundará a caridade, que de muitos esfriará. O que é iniquidade, que podemos dizer? O que é que abundará? Essa iniquidade que vai ter tanto é o quê? A iniquidade, nós podemos dizer que está associada ao ato de ser mal, das maldades, vai abundar de maldades, vai abundar de injustiça, de perversidade das pessoas. Isso a gente observa muito. E a gente pode dizer que uma pessoa iníqua, que pratica a iniquidade, ela transgride as leis e normas morais, as normas tanto morais como éticas, sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos, elas não estão nem aí, só pensam nelas mesmas. A criminalidade, o pecado, a injustiça são algumas das ações de quem pratica a iniquidade, de quem pratica o que é a maldade. E nas palavras de Jesus, diz que nesses novos tempos de falsos profetas, a maldade abundará, inclusive deles, que não tem nenhum tipo de respeito e tolerância para com as pessoas. E pelo contrário, pessoas que ficam incitando o ódio, a discórdia, já vão observando aí que tipo de pessoas são essas que vocês vão visualizar nas várias religiões. E quando se fala em caridade, a caridade dessas pessoas é o bolso dela. Querem somente utilizar-se da fé como os mercadores da fé, vendo as igrejas como templos, empresas, e não locais do sagrado.
Muitas vezes as pessoas estão esquecendo isso. Os falsos profetas, elas não colocam o sagrado em primeiro lugar, mas sim o próprio bolso, é a empresa que fala em nome de Jesus. Aí Jesus diz, enquanto se alguém vos disser o Cristo está aqui ou vai estar ali, ou não acrediteis absolutamente, porque muitas das vezes assim, o Cristo é quem está na minha igreja, o Cristo está em todo lugar, meu irmão. É preciso apenas estar vibrando no amor, na paz. Você não precisa estar dentro de uma igreja para estar com Cristo. O Cristo está em todo canto que você tiver. Segundo Jesus, os falsos cristos e os falsos profetas se levantarão muito e farão grandes prodígios, coisas que você nem imagina, até de curas espirituais, de coisas inimagináveis, coisas de espantar as pessoas, para as pessoas ficarem seduzidas, como se fosse possível que Jesus escolhesse o processo de sedução para convencer as pessoas da necessidade de evolução espiritual. E muitas vezes as pessoas começam a entrar nessa linha. Quem são esses profetas que a gente está falando aqui? O profeta, a gente pode dizer que é um médium. A gente pode dizer que todo profeta é médium. O profeta é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. É um médium. Os profetas não eram senão os profetas que vocês veem lá na Bíblia, senão médiums que foram escolhidos pela espiritualidade maior para chamar a atenção, na época dos reis, dos dirigentes, que não estavam preocupados com as questões espirituais. E a espiritualidade maior, Deus, enviou esses profetas para alertar a humanidade, as pessoas da época, e continuam enviando esses profetas. Aí a gente precisa refletir qual é o papel de um profeta. O profeta, ele vem só para falar palavras bonitas, só para lembrar o que Jesus falou? Para lembrar o que Jesus falou, sim, para falar palavras bonitas, sim, mas não é somente isso. O papel do profeta, a gente pode colocar 4 pontos importantes aqui para a gente refletir. O primeiro ponto do papel do profeta é aquele que vem para contestação, principalmente da contestação das coisas erradas que está sendo procedido pelas pessoas de uma forma geral e pelas autoridades. Todos os profetas vieram e contestaram realidades equivocadas das pessoas e condutas equivocadas das pessoas. Ou seja, o primeiro papel do profeta é contestar, é não passar a mão na cabeça das pessoas e das autoridades e dizer o que é que, na visão espiritual, está sendo feito errado. É o primeiro papel do profeta, a contestação. O segundo papel dos profetas é a consolação. Ele vem para consolar as pessoas, como o próprio Jesus falou lá. A multidão que está abatida, que está cansada, as pessoas que estão sobrecarregadas. O profeta vem para consolar, para trazer uma palavra de carinho, uma palavra de acolhimento, não de discórdia, de bater uma pessoa contra a outra. Consolação é o segundo ponto que nós destacamos no papel dos profetas. Terceiro ponto, que a gente pode considerar como importante do papel do profeta, é o encorajamento. É encorajar as pessoas para ter ânimo de vida, para viver em consonância com as leis morais e éticas de Deus. E o profeta precisa encorajar as pessoas. Esse é o terceiro papel dos profetas. Os verdadeiros profetas e não os falsos. E o quarto papel do profeta, ou dos profetas, é trazer o homem de volta ao caminho de Deus. O caminho de Deus é o caminho da moral, é o caminho da ética espiritual. E os profetas costumam fazer isso, trazer aquelas pessoas que estão desviadas do caminho da luz, do caminho da paz, para trazer discernimento sobre as coisas espirituais. Olha só, a gente já começa a observar quem é o verdadeiro profeta. Características que eu citei aqui, como por exemplo, é aquele que vem contestar. Não é aquele que vem só criticar por criticar. Mas ele contesta, mas ele também consola, ele apoia, ele ajuda as pessoas, ele encoraja. E ele procura trazer o homem e a mulher para o caminho de Deus, o caminho da verdadeira evolução espiritual. Olha só que coisa importante. A gente está trazendo aqui alguns elementos para a gente discernir. Aí a gente já pode começar a ver quem são os falsos profetas a partir disso. O falso profeta é aquele que não contesta,
deixa passar a mão na cabeça das pessoas, não consola, não encoraja e não faz o que o homem se voltar contra Deus. Isso é tudo contrário ao papel do profeta. Os falsos cristos, aquele que diz assim, eu sou o Cristo, e será que vai existir ele também? Os falsos cristos, que se colocam até como cristãos, não necessariamente como o próprio Cristo, mas como cristão, são aqueles que, embora divulguem a mensagem cristã, a mensagem de Jesus, não se propõem conscientemente a vivenciar a mensagem de Jesus, usa a mensagem de Jesus para fins pessoais e visa somente a obtenção do poder. Ou seja, os falsos cristos são aqueles que pensam só em si, são aqueles que usam a palavra de Deus para os seus fins pessoais, principalmente a obtenção do poder. Aí eu pergunto, será que isso tem hoje em dia? Muitos, que estão associados aos falsos profetas. Tem alguns desses profetas que até se consideram o próprio Cristo, até o próprio arauto de Deus, do Cristo, né? Os falsos profetas são todos aqueles que, conscientes do que fazem e conhecedores da verdade, negam o erro por orgulho, por interesse e até por maldade. São os orgulhosos. Os falsos profetas, eles são egoístas, só pensam em si. Eles são astuciosos, eles são intolerantes, eles são fanáticos. Olha a palavra que eu estou usando aqui. Os falsos profetas são fanáticos. Os cristãos, tem muitos cristãos aí fanáticos, colocando até determinados mitos, como até o próprio Cristo. E não são, a gente vê pela procedência das pessoas, pela forma como se fala, que não tem nada a ver com a mensagem do Cristo. Querem que eu diga o nome? É o próprio presidente da República. Eu digo claramente, não é, ali não tem coerência cristã de forma nenhuma. Me desculpe quem gosta do presidente, mas não existe. Me desculpe, mas eu vou sair dessa, que eu não quero entrar nessa linha aí. Mas o fanatismo é uma característica, assim, dos falsos profetas. De manipulação. Serve-se de todos os meios para prevalecer as suas ideias. São eles que sabem das coisas. Confundem as almas simples, as almas confiantes. Esses profetas valem-se do nome de Deus e de Jesus para alcançar os seus objetivos. Quando querem atingir os seus objetivos, já fala o nome de Deus e de Jesus o tempo todo. Até em coisas que estão relacionadas à intolerância, ao desrespeito e ao desamor, bota o nome de Deus e de Jesus. Mas o nome de Deus e de Jesus não pode ser colocado para desonrar, para fazer qualquer tipo de iniquidade. Não pode. Aí a gente começa a observar que os falsos cristos e os falsos profetas estão em todo canto. Em todo canto. Por exemplo, dentro das igrejas, na religião, de uma forma geral, tem muitos desses falsos profetas, e a gente observa que eles existem quando essas criaturas, essas pessoas, mantêm os povos na cegueira espiritual para conquistarem privilégios e proveitos materiais. São os mercadores da fé. Alguns desses mercadores de várias religiões, pastores, padres e dirigentes espíritas e de outros segmentos religiosos. Criaturas que se aproveitam da boa fé dos outros para enriquecerem. Nas religiões, quando mantêm pobre a espiritualidade de seus seguidores, dão as migalhas para os seguidores e não fazem com que eles se aprofundem nos conhecimentos espirituais. Os falsos cristos, os falsos profetas, também estão dentro da ciência. Ciência sim. Quando ele prega, por exemplo, o materialismo descarado, a ciência, quando ilude e quando explora a boa-fé das pessoas. Quando nega, por exemplo, Deus e a realidade espiritual. A ciência precisa se abrir para estudar Deus, para estudar as coisas espirituais, como o espiritismo, por exemplo, se propõe. E vocês vão encontrar também esses falsos cristos, esses falsos profetas, por exemplo, na política. Aí é que tem. O presidente da República é um desses. Digo claramente mais uma vez. Quando muitas vezes promete coisas que não planeja cumprir, só faz dizer coisa, blá, 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 e a realidade é outra. Quando sustenta candidaturas com base na mentira
mentira e na produção de ilusões. É ou não é? Realidade. Eu não posso estar aqui passando a mão na cabeça e enganando ou querendo se enganar. Não é somente ele, não. Outros políticos também, muitos que fazem isso. Ele é um exemplo que eu estou dando. Se vocês querem colocar outros, também pode colocar também. Muitos. Nas casas espíritas também existem os falsos cristos, os falsos profetas. E como é que esses falsos cristos e falsos profetas se manifestam nas casas espíritas? Onde a mediunidade ela é comercializada ou ela é trocada por presente, começando a mercantilizar a própria mediunidade. Nas casas espíritas, meus irmãos, onde também os espíritos tentam enganar as pessoas, fazendo-se passar por espíritos superiores. Aí é que existe também médiuns que dizem estar com guias elevadíssimos, e na verdade não estão. Tenho vários exemplos disso, que eu sou espírita e vejo dentro da casa que participo e em outras casas. Espíritos enganadores, espíritos embusteiros. Existe sim. Aí você vai ver também, por exemplo, os falsos cristos e os falsos profetas pulando nas revistas e jornais, a mídia, quando dão conselhos sobre tudo, até sobre o futuro, mas um futuro equivocado, não trazendo para as pessoas perspectivas de superação das realidades duras. Os jornais e revistas, quando dirigem a nossa busca da felicidade para coisas só materiais e para a indústria do consumo, o consumismo. O espiritismo até fala que nós precisamos de ter sustentabilidade espiritual. O nosso planeta, ele dessa forma descontrolada, consumista, ele não vai à frente. Precisa ter sustentabilidade do planeta e sustentabilidade das coisas espirituais também. Os falsos cristos e os falsos profetas, eles também se manifestam nas armadilhas internas que nós fazemos. Essas armadilhas psíquicas em que nós mesmos caímos por não conhecermos devidamente o funcionamento da psique humana. São as máscaras sociais que também se apresentam, coisas que nós mesmos nos deixamos levar. Os falsos cristos e falsos profetas são essas criaturas que possibilitam tudo isso. Haverá os falsos cristos e haverão sim os falsos profetas, enquanto a gente não botar os pés no chão e ver que eles estão à nossa volta o tempo todo. E pode ser que um desses falsos cristos e falsos profetas sejamos nós mesmos. Quando é que a gente identifica? Quando transferimos para o mundo externo a responsabilidade de que nos compete, adjetivando as pessoas que estão convivendo com características que não são percebidas, são aquelas pessoas que só vêem defeito no outro, e elas são perfeitas. Quando nós atribuímos, por exemplo, qualidades superlativas demasiadas, pertencentes às pessoas, os quais admiramos, é o elogio bajulador, a bajulação. A gente não precisa estar bajulando ninguém. Aqui não tem nenhum santo nesse planeta, aqui não tem. Pessoas que a gente precisa botar no altar, nem políticos que a gente precisa botar no altar, nenhum mesmo. Quando nós ampliamos uma qualidade, um defeito de alguém para outras pessoas que com ele convivem, a gente está falando mal dos outros, não precisa a gente estar falando mal dos outros. Quando nos distanciamos dos problemas por fuga ou por medo de enfrentar. Isso é característica de falsos profetas. Quando nós adotamos um comportamento diametralmente oposto ao que não sabemos aceitar e entender em nós ou dos outros. A gente aceita só, quer ser aceito, mas não aceita o outro. Não aceita que o outro também tem as suas fragilidades e que nós temos também as nossas, mas a gente não vê a nossa fragilidade. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, importante, que isso tem tudo a ver com a questão espiritual. Não creais em qualquer espírito, experimentais se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Por que muitos profetas têm se levantado no mundo? Porque têm se deixado ouvir por espíritos que não são de Deus, são espíritos levianos. No centro espírita isso é muito comum acontecer, mas fora dele também.
A gente precisa abrir nossos olhos, meus irmãos, para essas coisas que a gente, muitas vezes, não quer ver. Aí a gente começa a analisar um pouco de tudo isso aqui que a gente está falando, a partir dessas prédicas que a gente está colocando aqui, que a gente precisa distinguir o profeta verdadeiro de um profeta que não é verdadeiro, de um profeta fake, de um profeta falso. A gente precisa. Agora, como é que a gente faz isso? O tema da nossa palestra é esse: como distinguir, como discernir um falso Cristo de um falso profeta. Vamos começar nessa parte agora, que é indo para a parte final da nossa live, que ainda tem algumas coisas que a gente vai falar, mas esse é o momento da gente destacar como é que a gente pode discernir. Primeiramente, a gente pode discernir pelos frutos. Em Mateus capítulo 7, versículo 17, diz que a gente vai começar a discernir esse falso Cristo, esse falso profeta, pelos frutos. O falso profeta e o falso Cristo não tem fruto. Não tem fruto bom, não tem fruto de luz. O Cristo verdadeiro, ele está dentro daquela pessoa que tem um fruto que produz coisas boas. Não é verdade, meus irmãos? E a gente observa alguns pontos importantes. Quais são esses frutos que essa árvore pode dar? Pelo caráter da pessoa. É muito importante. Uma árvore que tem frutos, que é o mau caratismo, que é o passar a perna nos outros, já está dizendo quem é. A pessoa tem que ter caráter, tem que ter postura. Não é que a gente está dizendo que tem que ser uma pessoa sombria, que não sorri, que não brinca, não. Mas é o caráter, é aquela pessoa que é transparente e verdadeira. É o caráter dela. Sair das ilusões, uma pessoa que muitas vezes quer apresentar uma coisa que não é. O falso Cristo e o falso profeta tem um segundo ponto, o fruto que ela dá, é a finalidade do que é revelado. As coisas espirituais, ela tem um fundo espiritual, nada de material. Quando você vê uma revelação que tem a pregação material, isso não é finalidade de um profeta. O profeta é para trazer coisas espirituais. E outro ponto importante dos frutos é a importância da revelação. Uma revelação, ela precisa ter um caráter de coletividade para todos, mesmo tendo um ponto de partida individual, que cada um vai mudar, mas é para uma coletividade, não é individualizada. É uma revelação que vem só para Humberto, ou só para Daniel, a Vânia Anaísa e outras pessoas que estão aí. Não, Jesus, ele vem para todos, a mensagem de Jesus vem para todos. E a importância disso é a gente falar que isso é uma realidade, que a espiritualidade tem mostrado isso para a gente. Tem um livro que eu queria também indicar, que é um livro do espírito de Emmanuel, um livro chamado Livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, médium muito conhecido. E ele traz alguns pontos importantes que podemos acrescentar nessa distinção entre o falso profeta, o falso Cristo, o verdadeiro profeta e o verdadeiro Cristo. E Chico Xavier, na mensagem do Livro da Esperança, ele diz o seguinte: é forçoso nós distinguir sempre o exterior do conteúdo. O exterior atende à informação e ao revestimento, é o que está por fora, é o que muitos de nós fazemos. O conteúdo, porém, é a substância da vida. A gente precisa ver, não é o que está aparentemente por fora, mas é o que está por dentro. É o que Emmanuel destaca. E ele ainda continua e diz assim: exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos, é só para o olho ver. Mas o conteúdo alcança a reflexão, é o que o espírito precisa, não é o que o olho vê. Muitas vezes, as coisas mais importantes estão escondidas para os nossos olhos materiais. É importante a gente começar. O conteúdo alcança a reflexão. Nós precisamos fazer a reflexão. A casa impressiona pelo feitio. O interior, o conteúdo, é que ele decide o aproveitamento, é a importância. A nossa casa mental, por exemplo, ela precisa o tempo todo ser revestida com luz, ser limpa. O exterior consegue enganar.
O mundo consegue enganar a gente facilmente, as pessoas conseguem enganar. Um frasco indicando o medicamento é capaz de trazer corrosivo. Pode estar lá no frasco com papel de fora, dizendo medicamento, e por dentro tem o quê? Tem veneno. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. O que está por fora pode enganar o que está verdadeiramente por dentro. Conteúdo, segundo Emmanuel, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. É como diz Jesus. É ou não é. Não existe coluna do meio. Não existe meio termo para Jesus. E haverá, sim, dentro disso, a necessidade de nós distinguirmos esses falsos cristos, esses falsos profetas, que pode ser até um de nós. Por que que os falsos profetas insistem em fazer um mercado? Como eu falei aqui, são os mercadores da fé. É mais útil perguntar, o que é que impulsiona a sermos seus clientes? Não vamos botar a culpa neles, vamos botar a culpa em nós. Por que é que nós procuramos esses mercadores da fé? Meus irmãos, é muito clara a resposta. É porque nós queremos mercantilizar a salvação. Nós queremos comprar nossa salvação. E os mercadores oferecem isso para a gente e a gente se engana. Achando que uma religião vai salvar e já vai comprar o seu pedacinho de céu e você já vai estar salvo. Pura enganação. Mas eu pergunto, que tipo de profeta você busca? É esse profeta que oferece isso para você? Desculpe se eu estou sendo um pouco agressivo, desculpe, viu? Mas essa é a realidade que a gente precisa falar. Nós somos vítimas desses falsos profetas porque o seu discurso vai ao encontro de nossos desejos. A culpa não é só deles, né? A culpa é nossa também, que nós nos deixamos levar por essas falsas ilusões. São os nossos desejos internos que provocam isso, e eles só captam isso. Talvez Jesus tenha achado importante nos alertar quanto aos falsos profetas, por quê? Porque por trás deles, dando-lhe suporte, encontra-se a principal de nossas fraquezas, que é o nosso desejo. Os falsos profetas são apenas depositários de desejos que nos afastam do caminho de Deus, do caminho de Jesus, do caminho correto das coisas espirituais. E os nossos desejos, a gente precisa analisar o que, é que a gente quer. Se estão oferecendo isso, é isso que a gente está se propondo. A ilusão da posse material proporciona a felicidade. O desejo da gente é achar que as coisas materiais vão trazer felicidade. O nosso desejo é que o poder, que a fama garanta o amor. E vai dar isso os líderes. Vão prometer isso. Podem prometer a força bruta que protege da agressão. Pode prometer que a prática sexual sem limites, eu não estou falando aqui de orientação sexual, viu, meus irmãos? Mas a prática sexual sem limite trazer gratificação à pessoa que é apenas escravas dos seus desejos e da sexualidade. Isso não pode. A sua orientação, você vive da forma como você quer. A gente não pode estar aqui menosprezando isso e colocando isso como coisa que não deve ser considerada. Deve ser considerada sim e deve ser respeitada. A sexualidade dos outros e as orientações que cada um tem de sua sexualidade. Quase sempre nós desenvolvemos essas ilusões na infância, com os nossos pais, com os nossos professores, com outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando na verdade não passam de crenças distorcidas de indivíduos que têm o dinheiro e sexo como divindade suprema, colocavam em primeiro lugar. Dinheiro é tudo, sexo é tudo. Mesmo quando crescidos e maduros, sentimos medo de abandonar muitas vezes isso. Por isso que a gente está nisso. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte: enquanto não aprofunda o sentido da realidade, a fim de identificar-lhe o conteúdo, todos os espaços mentais e emocionais permanecem propícios aos anseios da ilusão. Olha só que coisa importante a mentora de Divaldo fala, Joana de Ângeles. A gente, muitas vezes, alimenta os nossos anseios de ilusão com esses conteúdos mentais e emocionais totalmente equivocados. E nós não identificamos isso, ou nos iludimos com relação a isso. Iludir-se a respeito da realidade é a marca que define a ignorância, a causa potente do sofrimento.
A aceitação corajosa do sofrimento e do fracasso nos protege do engano das suposições e das crenças ilusórias. O Cristo verdadeiro nos convida a interiorizar e repensar nossa história. Tendes ouvido, como diz Jesus, mas eu vos digo, ou seja, há uma renovação no ensinamento. Libertar o homem de suas pobrezas psíquicas. João capítulo 10, versículo 2, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João capítulo 7, versículo 38, ele fala da revolução espiritual, quando diz, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O verdadeiro Cristo, ele procura trazer a reorganização do processo de construção das relações humanas. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, diz assim, Jesus, eu porém vos digo, amai-vos aos vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Reorganização desse processo de construção das relações humanas. O verdadeiro Cristo oferta a vida plena. Em Mateus ele diz isso, capítulo 11, versículo 28 e 29. Diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E é isso que a gente precisa analisar, meus irmãos. Na noite de hoje, a gente viu aqui vários pontos importantes. Será que nós vamos permanecer nessa ilusão espiritual? Que nós possamos começar a reorganizar a nossa intimidade interior, ver tudo isso que a gente precisa melhorar na nossa intimidade espiritual. E nesta noite, meus irmãos, a gente vai estar encerrando a nossa live, agradecendo a cada um dos irmãos, agradecendo a cada uma das irmãs pela paciência de estar aqui quase uma hora de live. A gente falta somente 8 minutos, 10 minutos para a gente fechar a nossa live. Mas eu ainda tenho uma música para passar para vocês e ainda algumas informações. Lembrando que o nosso canal, Humberto da Nobrega no YouTube, vai estar essa e todas as nossas lives estão lá para vocês reverem, para vocês compartilharem. Mas é importante que você vá lá, coloque sua opinião, compartilhe, dê um like, se inscreva, você que ainda não está inscrito. A gente vai finalizar com uma música que eu escolhi chamada Caridade. Deixa eu ver se o nome é Caridade, do grupo de arte SEAMB, Sociedade Espírita Albertino Marques, de Barreto, Bahia. Uma música chamada A Caridade que eu escolhi aqui. E a gente vai botar essa música. Você pode colocar o seu nome aí para prece, que a gente vai fazer a nossa prece daqui a pouquinho, certo? E a gente vai deixar essa música muito bonita aqui para o pessoal aí curtindo, enquanto não concluímos. Agradecimento, meus irmãos, é a palavra de hoje. Vamos ouvir a música, depois a nossa prece final. Coloca teu nome se você quiser. Caridade. Música do CD para amar a Deus. Grupo Espírita SEAMB, Sociedade Espírita Eu Albertino acordo e já sinto a Bahia. presença de Deus em minha alma. Vejo o sol imponente a surgir por detrás da montanha. Me levanto e agradeço a Deus pela noite que tive. Pela fé, pelo amor, pela luz e a minha esperança. Peço a Deus com humildade que todos tenhamos bom dia e que busquemos amar mais o próximo como a nós mesmos, entregando a vida ao Cristo de corpo e de mente. Venceremos todos os obstáculos e todos os medos. E pra cada erro
cometido existe o perdão. E para aquele que erra exista seu arrependimento. E para cada solitário exista uma palavra amiga. E o tempo de o amor fluir seja a todo momento. Que as pessoas não sintam receio em dizer eu te amo. E que nada destrua a vontade de se ajudar. Pois as dificuldades que aparecem no caminho somos nós que criamos e com elas temos que arcar. A caridade é sim nossa libertação. Denuncia em nome do amor é a salvação. A caridade é sim nossa libertação. Denuncia em nome do amor é a salvação. Quando tudo parecer perdido, se lembre daquele que está sempre dentro de cada um de nós. Mesmo quando nos tornamos indignos da vossa luz, Ele vem, nos acolhe, nos guia com a sua voz. Porque Deus é a caridade em sua mais pura essência. Mas a nossa tarefa teremos que realizar. Fora da caridade não há salvação, é a máxima. Que seguindo iremos a felicidade alcançar. Não se entregue à inércia dizendo que não é capaz, pois assim estará indo contra as leis de Deus. Ninguém nasce condenado ao erro eternamente. A mudança dependerá dos esforços seus. Não é fácil mudar e também não terá de repente, mas o mérito está justamente em não sucumbir. Provas e expiações são alavancas que Deus nos concede. Resignado se condena da poder-nos impedir. A caridade é sim nossa libertação. Denuncia em nome do amor é a salvação. A caridade é sim nossa libertação. Denuncia em nome do amor é a salvação. Graças a Deus e a Jesus. Caridade é sim a libertação, é a salvação, é o caminho que Jesus propõe a cada um de nós. Caríssimos irmãos e as irmãs, coloque seu copinho com água. Vamos fazer a prece final para todos aqueles que estão precisando de ajuda espiritual. Levemos o pensamento ao Cristo de Deus. Divino Mestre Jesus,
de luz, de paz e amor. Pedimos a Ti, pedimos ao Pai, Criador também, todas as forças que necessitamos para seguir em frente na nossa jornada espiritual. Pedimos também nesse momento o apoio de todas as entidades espirituais para que possam, na sua casa, nesse momento, fazer o trabalho que precisa de afastamento das energias deletérias, das energias malfazejas que estejam na sua casa, no seu ambiente e dentro de si. Queremos agradecer por tudo, pela vida, pelos desafios, pelas aprendizagens. Semana de muita coisa acontecendo. Quero dedicar a live de hoje aos meus irmãos da Escola Arnaldo de Barros. Todos eles. Força e coragem. E aos irmãos da Escola João Santa Cruz também. Professores e tudo aqui. Queremos pedir a Jesus para dar a todos nós que estamos nessa jornada espiritual de educação do Espírito, força e coragem para seguirmos em frente à nossa missão. Na noite de hoje, temos que agradecer e verdadeiramente procurar o Cristo dentro de nós. Que esse Cristo nos abençoe, que esse Cristo nos ilumine e nos fortaleça. Graças a Deus. Caríssimos irmãos, nos resta apenas agradecer a todos e dizer: quarta-feira estaremos de volta para tratar de outros temas espirituais, temas diversos que a gente traz. Provavelmente semana que vem eu vou estar falando sobre lembrança de vidas passadas. Tema que muita gente me pergunta: será possível a gente falar sobre isso? Sim. Vamos falar sobre lembranças de vidas passadas na próxima quarta. E hoje falamos aqui sobre como distinguir os falsos cristos, os falsos profetas. Analisemos, meus irmãos. Você que não assistiu, dê uma entrada depois no canal no Facebook, Humberto da Nobre Alves. Veja o que a gente falou aqui. Reflita e procure observar. Nós não queremos ser os mercadores da fé. Não somos donos de verdades. Desculpe se em algum momento eu trouxe alguma coisa forte, mas forte mais do que o que eu falei é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Muita mudança na sua vida, mas muito entendimento para que essa mudança está vindo. Beijo, abraço, esteja com Jesus sempre. Uma ótima noite. Até quarta-feira.